Bom, então vamos começar devagarzinho aqui, que a gente já vai dando prosseguimento. E como o tempo também nosso é curto, a gente vai definir aqui. Vamos esmiuçar então. Essa parte de anatomia nós vamos começar agora, não é isso? Então, nós estamos começando uma nova etapa agora do curso de vocês, que é a introdução à anatomia hoje. Nós vamos ter 4 encontros, são um total 20 tempos, né? 20 horas aulas de anatomia. Nós vamos trabalhar com as seguintes disciplinas de anatomia voltada para a especificidade do curso de formação de vocês. Que então, nós vamos falar então sobre essa parte introdutória da anatomia, eixos, planos, os conceitos básicos anatômicos, e eu ainda vou fazer uma introduçãozinha da parte estrutural da citologia para vocês se conceituarem aí. E depois nós vamos trabalhar com o sistema esquelético, sistema muscular e articulação, né? Então vamos trabalhar com o sistema articulatório e aí a gente fecha isso aí e ainda assim, vou ver se ainda dá para trabalhar um pouquinho com o sistema neural, né? Sistema nervoso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com movimentos, não é isso? Então, obrigado. Aí a gente trabalha sempre com a máxima, vocês vão ter aulas aí, né? De cinésio, né? Musculação aplicada, então a gente trabalha com movimentos. Movimentos, não adianta eu falar do músculo, da articulação, eu falar da parte básica, mas o que faz essa musculatura movimentar? São os impulsos neurais. Então é bom a gente também dar uma passada aí, então vai ser um plus. Então essa parte de citologia hoje e a parte neural vai ser um plus, tá? Não vai ser cobrado em avaliação. Como é que vai ser feita a avaliação da disciplina e os conteúdos? Então a gente tem esse conteúdo programático, nós vamos trabalhar com a questão de uma prova, né, no valor de 70 pontos. Então é uma prova pesada, né, pessoal? Então nós vamos ter uma prova 70 pontos, né? Vamos ter um trabalho, e esse trabalho eu vou esmiuçar ele aqui, ó, 30 pontos esse trabalho. Desses 30 pontos, vão ter avaliações intermediárias durante as nossas aulas. Hoje, a aula é um pouco mais teórica, né? Nós vamos trabalhar mais dentro aqui de sala, vai ser uma parte teórica, mas nós vamos ter uma parte mais prática. Quando começar a falar de sistema estrutural esquelético, nós vamos estar operando aqui com uma peça anatômica, trabalhando um pouquinho, mostrando visualmente. E eu vou montar grupos de trabalhos para a gente fazer trabalhos intermediários. Esses trabalhos que eu montar dentro de sala durante as aulas, são os trabalhos intermediários, eu já vou estar avaliando ele para contabilizar com a somatória do ponto do trabalho, para facilitar para vocês, tá? E o trabalho, mais ou menos na metade das nossas aulas, né? Provavelmente no próximo sábado, eu já vou passar mais ou menos o trabalho para vocês já irem esmiuçando o trabalho, para dar tempo para não ficar apertado em cima da hora aí. Tá ok? Alguma dúvida em cima dessa divisão de pontos, carga horária, tá tranquilo? Então tá jóia. O pessoal tá indo bem no curso aí, né? Perguntei aí hoje como é que foi o trabalho, como é que foi a provinha de APH aí de vocês, né? De primeiro socorro. O pessoal falou, não, beleza, fiz a prova aí, tá jóia, só não sei o resultado, né? Mas eu espero que vocês tenham saído bem, sim. Então vamos trabalhar bem. Quando eu acentuar algumas questões relativo da ênfase, é o que vocês devem anotar, é o que vocês devem gravar aí, porque provavelmente é o que vai ser cobrado na prova. Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista metodológico, eu entendo que o processo de construção do saber, do conhecimento, ele não é simplesmente testado numa prova. Eu não acredito nisso. Muitos teóricos, muitos educadores não acreditam nesse processo aonde que eu te aplico uma prova e às vezes, né, você é bom, decorou tudo ali, fez uma prova, ganhou 10. Mas na hora de aplicar o conhecimento, houve uma defasagem, uma perda. Então a prova, ela faz parte, é necessária, né? Ela ainda está baseada nos currículos nacionais de educação, porém, há várias formas da gente construir esse conhecimento e testar esse conhecimento, não é isso? Então, a minha metodologia é essa, é tentar passar para vocês, falar, ó, gente, estuda isso aqui é o mais importante, isso aqui que vocês têm que saber e tudo mais, que é aquela dica que vai dar ênfase e não tem mistério, não tem pegadinha, né? Não é prova de concurso público que visa selecionar ou derrubar ou fazer alguma coisa nesse sentido, é uma prova que visa realmente ver se vocês fixaram aquele conhecimento ali.
Então, essa pequena introdução aqui, ó, só para a gente considerar. Isso aqui é formação, repetindo, né, para quem está chegando pela primeira vez, eu tive um contato com a turma aí, né, os 2 finais de semana passado com a disciplina aí de primeiros socorros, aplicados em academia. E aí fiz só um pequeno aqui, ó, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Gama Filho, né, 2009, especialista em cinesiologia também pela Universidade Gama Filho, especialista em treinamento personalizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em educação física na UNE, licenciatura em educação física na UNE também e curso de especialização em avaliação física. Aí, para não ficar enchendo isso aqui, eu estou fazendo, já tem várias outras formações, outras especializações, e agora eu estou especializando em atividade física e doenças crônicas, que eu vejo que é mais ou menos hoje nós temos um público muito grande. Lembra que a gente conversou isso na academia, que você pega ali o diabético, o hipertenso, você pega muitos alunos que têm diversos problemas e essas doenças crônicas, elas estão cada dia mais acentuadas. Obesidade, não é isso? Então você vai pegar ali pessoas que têm problemas cardíacos e aí hoje eu vejo que a gente tem que saber lidar com isso aí. Então é uma especialização que eu estou fazendo. Se a gente, fora a disciplina, tá pessoal? Se vocês precisarem aí alguma coisa nessa área aí, material, conhecimento é para ser distribuído, compartilhado. Não adianta nada a gente buscar um conhecimento e guardar aquilo ali. Conhecimento não é um tesouro que se guarda, conhecimento é um tesouro que se distribui. Então a gente tem que compartilhar. Então, precisando de alguma coisa aí, a gente vai estar. Então, nossa disciplina aqui, a capacitação, é o curso da capacitação em musculação, disciplina Anatomia Humana, no ano de 2022, carga horária, 20 horas aulas, ok? Então, nós vamos falar da introdução da anatomia. Antes de começar aqui, eu preciso de um feedback de vocês em relação ao conhecimento básico de vocês sobre anatomia, para saber até onde que eu vou, como que eu vou, se estou avançando ou não. Então, eu preciso sempre que vocês me passem esse feedback durante a aula aí. Tá ok? Ok. Bom dia. Então, assim, podem perguntar, não vamos trabalhar bem tranquilo aqui para a gente ver isso aí. Vocês já tiveram alguma disciplina no curso agora de vocês, né, na capacitação de musculação, relacionado à citologia e histologia? Não. Ótimo. Então, como a gente vai falar da parte anatômica, que seria o estudo do macro, né, e a anatomia, a gente vai ver que ela é uma disciplina que perpassa por vários pontos e ela é uma base geral para o estudo do corpo humano, do funcionamento. A partir dela que começou-se a inclinar-se para as divisões da fisiologia, da cinésio, da biomecânica. Então, é a base. Mas antes... Opa, bom dia, bem? Fica à vontade. Então, antes disso, a gente precisa dar aquela ênfase estrutural. A formação nossa, a constituição do corpo humano, quando a gente faz um curso de formação na área de saúde, a gente trabalha as camadas por base. Então, eu tenho lá a disciplina de bioquímica, que eu vou estudar a parte molecular da formação de toda a estrutura corporal, né? Então, quando a gente estuda bioquímica humana, você começa a pegar aquela parte estrutural, né, da formação dos compostos carbônicos, né, compostos proteicos, e a gente vai estudando toda aquela formação molecular que constitui as nossas células, que são as estruturas, né, que iniciam a formação tecidual. A partir dessa aí, a gente tem a célula, tem o tecido, tem o órgão e temos a estrutura que nós vamos falar dos sistemas. Não é isso? Então, estou relembrando uma coisa que a gente já fez na formação colegial nossa, não é isso, pessoal? Então, a gente sabe disso aí. Então, eu acho que para dar hoje, como a parte introdutória, ela é curta, nós vamos falar de planos, de eixos, de movimento e conceitos básicos, é uma parte curta. Eu creio que a gente consiga fazer isso aí com meio período de aula. Então, para abrilhantar um pouco, para a gente pegar um pouco, vou entrar com esse conceito da citologia agora, para a gente fazer uma introdução mais sólida, né, na nossa disciplina aqui. Então, pessoal, citologia, a gente vai rever alguns conceitos básicos das formações celulares e das organelas celulares. Da constituição do nosso organismo, igual eu falei, se a gente for usar
a questão microscópica, né? E até mesmo a questão das estruturas mais básicas das formações bioquímicas, que são os átomos, não é isso? Eu não vou entrar muito, não vou aprofundar muito não, porque até hoje para a divisão atômica, né, para a gente estudar o átomo ali, porque você vai pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, glicose. Glicose é açúcar, não é isso? Basicamente, C6H2O6 é uma molécula de açúcar que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Essas moléculas são compostas de átomos. Esses átomos, dentro dele tem, basicamente, um núcleo com a estrutura de nêutrons e prótons. E a eletrosfera, aonde que circulam o quê? Os elétrons. Muito bom. Então, pessoal, isso é uma revisão, a gente relembrando na memória, não é isso? Olha como é que é interessante. Vocês percebem que as estruturas, o nosso corpo, ele é tão perfeito que tudo tem um núcleo. O átomo tem um núcleo, a célula tem um núcleo, né? Hoje, quando a gente trabalha, o nosso corpo tem um centro que comanda, que é o sistema nervoso, o cérebro é o nosso núcleo que comanda. Então, tudo perpassa por essas formações estruturais. Interessante, né? Então, você vai pegando ali. Se você subdividir esse átomo, você vai achar a parte subatômica, né? De fótons. E aí a gente vai dividir isso também, ânstrons. E aí vai. Mas aí a gente vai estudar, entrar na física quântica, que não é o objetivo aqui. Então vamos pegar aquela estrutura. Então, muito bom, já falou ali que nós temos um átomo que é formado basicamente com um núcleo de nêutrons e prótons e uma eletrosfera com elétrons, básico. Esses átomos, por sua vez, se unem a mais átomos e formam-se estruturas, não é isso? Então, quando esses átomos eles se unem na conformação, eles vão formar uma molécula de carbono, não é isso? Então, vai ter lá a estrutura, a substância química o quê? Carbono. Beleza? Os átomos que formam o carbono. Quando esse carbono se junta a outros átomos que formam o hidrogênio, por exemplo, que juntam ao oxigênio, eles vão formando estruturas moleculares, não é isso? E essas moléculas, por sua vez, vão formar substâncias. E essas substâncias vão fazer a composição de estruturas celulares. Chegamos aonde que nós estamos lá? Na célula, não é isso? E aí, a partir dessa célula, que nós vamos entender o seguinte, existe a anatomia celular. Quando eu vou falar de vocês de anatomia macro, se eu vou falar do sistema esquelético com vocês, nós vamos estudar o quê? Os ossos, não é isso? A constituição óssea. Nós vamos esmiuçar o que é um osso, o que tem por dentro do osso, a medula óssea, a formação óssea, o tipo de célula, que são os osteócitos. Nós vamos formar toda a estrutura que irriga esse osso, toda a inervação que tem nesse osso, porque muita gente acha que o osso é uma estrutura que não tem vida, que é um pedaço de osso, é duro, não é isso? Todo mundo acha que pega aquele osso ali, não, o osso é duro e tal. Não, o osso é inervado, você sente, ele tem dor, ele tem uma medula interna. Então, nós vamos estudar essa estrutura. Então, para chegar nessa estrutura, a gente vai ver que também existe uma estrutura celular. Cada célula também é composta de uma estrutura que começa com um núcleo, não é isso? No núcleo da célula, nós vamos ter o quê? Duas coisas importantes. Lembrando que a gente, hoje, é o nosso DNA e o RNA, nosso material genético. Mas vamos dar uma esmiuçada aqui para frente, a gente vai relembrando. Então tá, compreender as funções e reconhecer as principais características estruturais de uma célula eucariota e seu ciclo celular. Compreender as funções das organelas citoplasmáticas, identificar seus principais componentes, compreender a função do núcleo, identificar seus principais componentes, identificar características celulares das fases da mitose. Eu não vou entrar muito na parte de divisão celular, mitose, meiose, não. Eu vou só dar uma passada, porque ela é mais complexa. Então aqui, ó, células são unidades funcionais e estruturais de seres vivos. Unidades funcionais. Quando eu falo que é funcional, vocês vão dar um treino de funcional. O próprio nome já diz, funcional. Tem que o quê? Tem que funcionar, tem que valer alguma coisa, né? Então, tem que ser funcional. Por exemplo, se eu tenho esse apontador laser aqui, ó, quando eu aperto ele aqui, o laser não sai. Isso aqui é funcional? O laser tem que sair, porque ele foi feito para isso, não é isso? A célula foi feita para gerar o quê? A estrutura
que faz a vida acontecer. Então, a célula, ela é funcional, ela não é uma célula de enfeite. Ela não tem organelas aqui que não servem de nada, não é isso? Nós vamos estudar isso aqui. Grande variedade de animais e plantas, fungos, bactérias, 2 tipos de células. Então, nós temos as células eucariotas e as células procariotas. O que seriam as células eucariotas, pessoal? O que vocês acham que seriam? Lembrando isso aí, ó, lá da quinta série, sexta série, vocês lembram? Eucariotas é o quê? Células que possuem um núcleo. Um núcleo definido, delimitado. O material genético das células eucariotas, ele está dentro de um núcleo delimitado. E a procariota? Procariota, tá vendo aqui, ó? Ela não tem um núcleo definido. O material genético, ele está dentro aqui do citoplasma, tá vendo? Então aqui, ó, nós temos um exemplo aqui, né, de uma célula procariota, geralmente bactérias, protozoários, alguns tipos de protozoários, né, estruturas primitivas, né, células primitivas. E aí, nosso corpo, ele é constituído basicamente das células eucariotas, né? Então, nós vamos ter isso aqui, olha lá, um exemplo de procariota aqui, bactérias, né? A maioria das bactérias. Então, ok. Passando aqui, opa, volta. Então, o que nós temos aqui? Citoplasma, constituintes das células, citoplasma, vamos relembrar, né? Membrana plasmática ou plasmalema, citoesqueleto, que é a parede que reveste ali, né? E que não deixa o conteúdo da célula se extravasar para fora. Organelas como mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos. Depósitos ou inclusões, citossol ou matriz citoplasmática, que é o citossol é o líquido, né? Ali, o líquido, o biolíquido que tem dentro do citoplasma. E nós temos também um núcleo, né? Então, isso aqui é uma foto microscópica, tá vendo, pessoal? Então, isso aqui é feito uma foto microscópica. Aqui, eu tenho um núcleo, vocês estão vendo aqui, ó, delimitando o núcleo, tá vendo a parede nuclear aqui, ó? Essa parede nuclear aqui que delimita que essa célula aqui é uma célula eucariota, tá vendo? Então, ela tem uma membrana. E aqui o citoplasma, tá vendo? O meio aquoso aqui é o citoplasma. Vamos entrar na membrana plasmática ou plasmalema. Então, olha só como é que as estruturas são complexas, né? Se a gente for aprofundando, quando a gente remete os estudos anatômicos, os estudos citológicos do século passado, quando os microscópicos não eram tão evoluídos, conseguiu-se enxergar essas estruturas e era um estudo mais empírico às vezes. Quando, com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, conseguiu começar a enxergar essas estruturas e cada vez mais se aprofundar até chegar no nível atômico. É por isso que hoje nós temos a certeza, quando a gente apresenta essa disciplina para vocês, que existe essas estruturas moleculares que compõem a nossa célula ali, não é isso? Então a membrana plasmática ou plasmalema, olha só, ela tem uma cadeia glicídico ou gligolipídio, que são, o que são lipídios, pessoal? Gorduras, não é isso que a gente entende como lipídios? Então, nós vamos esmiuçar isso aqui. E ela tem uma cadeia glicídica, o que é glicídico? Glicídio, açúcar, não é isso? E ela tem os lipídios aqui fora também, compondo, tá vendo? Tem proteína, tá vendo? Proteína periférica, proteína transmembrana. Essas proteínas que fazem as paredes do citoplasma. Então, vocês vão ver que eu tenho uma constituição bioquímica da membrana composta de açúcares, gorduras e proteínas, não é isso? Básico. E essa membrana, ela é altamente importante. Ela que seleciona tudo que vai entrar, tanto a parte líquida quanto sólida que entra na célula, pela membrana plasmática, né? Então, é uma camada bimolecular de fosfolipídios, moléculas proteicas receptoras, poros e canais iônicos. Então, essa aí é a nossa
membrana celular. O citoesqueleto é uma rede complexa de microtúbulos, filamentos de actina intermediários. Então, o citoesqueleto, ele que faz a forma da célula. A forma, quando você pega o microscópio eletrônico e analisa a célula e vê aquela forma ondulada, estriada, ciliada, aquela forma é o citoesqueleto. Então, ele faz o quê? O formato celular. O movimento das organelas, vesícula citoplasmática e concentração do movimento celular. Então, essa é a função do citoesqueleto. Organelas. Então, lembra que nós estamos falando, a nossa disciplina é anatomia, não é isso? Então, estou falando da célula, que é a unidade básica, né, estrutural, unidade básica estrutural funcional, que compõe os nossos tecidos que vão constituir os nossos órgãos, que vão formar os nossos sistemas. E os sistemas, por sua vez, vão fazer a formação complexa do nosso corpo humano. Nosso corpo humano é a estrutura mais complexa, é uma estrutura perfeita. E por mais que a gente estude com toda a tecnologia e conhecimento que nós temos até hoje, nós não ainda entendemos toda a complexidade do nosso corpo, de tão perfeito que é, né? Então, as mitocôndrias são esféricas ou alongadas, tá vendo? Parece um feijãozinho aqui. Distribuição irregular nas células tende a se acumular na área de maior gasto energético. Então, ela tem uma distribuição regular. Ela não tem uma posição fixa ali, sempre regular, à direita ou à esquerda do núcleo, nessa posição ela é irregular. Transforma a energia química contida nos metabólicos. Poxa, então vamos traduzir essa mitocôndria. Nós, como vocês, nessa formação, como treinadores físicos, né, instrutores capacitados que estão fazendo esse curso, nós temos que entender essa parte. Por que a gente está chegando aqui numa coisa muito importante? Mitocôndria é a usina energética da nossa célula. Beleza? Entendido aí? O que nós entendemos muito bem? Quando a gente trabalha lá na academia, quando você pega um aluno, coloca para fazer um exercício resistivo, ou um exercício de força, né? Vamos fazer um exercício de força com o nosso aluno. Quando ele pega ali, né? Eu quero que ele faça 3 repetições com carga máxima, não há velocidade, explosão. Para ele atingir isso, para a célula muscular contrair, aquele processo que nós vamos estudar daqui a pouco, quando a gente fazer sistema muscular, nós vamos passar um pouquinho na fisiologia básica, movimento ali de actina, miosina, da contração dos filamentos, o músculo contrai rápido, joga aquele peso para cima. Aonde que tudo começa? Onde que está a usina de força? Onde que está a energia? Onde que se transforma a energia? É na nossa mitocôndria. É isso que vocês têm que entender. Vocês estão trabalhando, quando você está vendo aquele exercício, você está imaginando, puxa vida, tem bilhões de mitocôndrias distribuídas no tecido muscular que estão produzindo ATP, adenosina trifosfato, que é a energia, né? E é produzida na nossa mitocôndria intracelular, que está dentro da nossa célula. Todas as células têm mitocôndrias. Então ela transforma o quê? Energia química em metabólicos, citoplasmáticos e energia utilizável pela célula. Então ela é uma usina de transformação. Ela pega a energia química e transforma em energia utilizável. 50% da energia armazenada nas ligações de fosfatos do ATP e 50% perdida como calor. Entendido isso aí? 50-50? Lembra da guarda 50-50? 50-50? Então, 50% é aproveitada. 50% é transformada em quê? Calor, né? Nós temos também que ser bom em física, tá, pessoal? Treinador, né, um instrutor, ele tem que compreender dos processos físicos. Nós temos que saber. Transformação de energia. Então, quando você está ali, a temperatura do seu aluno está subindo muito, meu computador está ligado aqui, ó. Se eu colocar aqui, está quente o processador dele. Ele está transformando energia elétrica em energia luminosa, não é isso? O retroprojetor, né, o datashow aqui também está quente. Está transformando. A transformação de energia, né, essa transformação, ela gera calor. Então, quando a mitocôndria está trabalhando, essas ligações de fosfatos do ATP são quebradas e essa energia é transformada em energia utilizável, 50% é armazenada nas ligações e 50% perdido. Então, o corpo começa a aquecer, não tem a termorregulação? Esse calor depende ou não do clima?
o clima, a temperatura externa influencia. Influencia. Mas essa energia que eu estou falando, calorífica, ela começa no processo interno, celular, tecidual, e se expande com a termorregulação. Pele vermelha, temperatura alta da pele, suor, sudorese, muita sudorese. Então, você vê o cara está treinando no ambiente fechado ali e tal, fazendo muito exercício aeróbico, por exemplo, quando o aluno está fazendo um exercício aeróbico, ele começa a transpirar muito, a pele fica ruborizada. É a transformação, 50% ali está armazenando, fazendo a quebra, a célula tem que sobreviver. Então, essa energia que faz o nosso corpo viver, movimentar, faz a gente pensar, faz a gente raciocinar e tem essa perda do trabalho. Se ele treinar em um ambiente mais frio, digamos assim, ele vai perder menos energia? Não, através do calor? não. Aí a gente tem que entender um outro conceito. Existe uma temperatura ideal de trabalho. Não vou falar nessa temperatura. Você pegar um carro, você liga ele começa a aquecer. Quando ele chega lá a um certo grau que mostra lá no painel do seu carro, ele está com o motor na temperatura ideal de trabalho. Ele não pode trabalhar nem muito aquecido e nem muito frio, porque não vai haver a combustão perfeita, né? Então, a mesma coisa no nosso organismo. Quando eu submeto você, vamos supor, você está querendo fazer, eu vou colocar um ar-condicionado para o cara ter rendimento. Não, porque a dissipação de calor, por exemplo, seu corpo mantém sinais vitais, hein? Vamos voltar às aulas de primeiros socorros. Um dos sinais vitais é o quê? Temperatura, não é isso? Respiração, temperatura. Qual que é a temperatura média do nosso corpo, pessoal? Entre 36 e 37, não é isso? Uma temperatura média ali, variando ali. Isso chama-se termorregulação. Nós somos, os mamíferos, a gente tem esse processo de termorregulação. A gente precisa de uma temperatura ideal para funcionar, para que essa mitocôndria, para que a célula funcione. A gente precisa disso. Então, se você submete você num ambiente gelado, o que acontece? Seu corpo começa a perder muita temperatura dissipando para o ambiente. Então, se eu tenho um ambiente frio, seu corpo está perdendo temperatura para aquele ambiente. Há um trabalho. Se você tem uma temperatura muito alta, aí o que acontece? Seu corpo absorve aquela temperatura. Então, você perde ou absorve a temperatura, mas existem temperaturas ideais. Então, isso é uma parte de fisiologia, só para entender. É lógico que se você submeter uma pessoa aí, vai ter um outro processo, chama intermação, hipertermia, que a pessoa começa a chegar a uma temperatura muito alta, aí ela fadiga rápida, ela não consegue fazer exercício. Por isso que o ambiente da academia tem que ser ventilado, tem que ter um ventilador, tem que ter a entrada de ar, não pode ser um ambiente confinado, né? Não é ideal você submeter... Já viu o pessoal que fica correndo com saco plástico na rua? Achando que está perdendo? Coloca lá um plástico aqui de baixo, coloca a camisa, começa a correr para transpirar, está desidratando, está... atrapalhando todo o processo fisiológico. Ele está perdendo a saúde fazendo isso. Então, a gente tem que orientar, né, ao aluno fazer o exercício num ambiente favorável. Pessoal, entendeu então essa parte da mitocôndria aqui? Ninguém vai esquecer o que é mitocôndria, qual que é a função dela. Isso aqui é o básico, né? Então, aqui, ó, citologia do organismo, mitocôndrias, duas membranas, presença de projeção na membrana interna, as cristas. As cristas têm um aspecto de prateleira, vocês viram lá, né? Aspecto tubular, né? Espaços intermembranosos, matriz mitocondrial, aspecto finalmente granuloso, rico em proteínas e com pequena quantidade de DNA e RNA. Olha lá, isso aqui é uma foto microscópica, tá vendo? Nós vamos ver as estruturas, né, das cristas, né? Vocês vão ver a estrutura da crista. Não, vocês vão ver aqui, ó, olha lá. Ela aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Vocês vão ver, dentro dela, vocês vão vendo as ranhurazinhas assim? Olha lá. Pessoal, outra coisa, o anatomista, né, que não é o caso, o médico, o anatomista, você pega uma radiografia, uma tomografia, você olha assim, você fala, que tanto de coisa, não estou entendendo nada, né? Agora você mostra isso aqui e fala assim, o que é isso aqui? O cara olha aqui e fala, o que é isso aqui? Né? O que é isso? É um sapato. É um sapato, não é isso? Tá vendo? Então você tem que falar assim, vou ter que usar muita imaginação para entender o que é isso aqui. É igual prova de psicotécnico que você passa. Antigamente os psicotécnicos, o cara projetava assim, faça uma redação. O psicotécnico antigamente era assim, né? Quando eu entrei em concurso público, na década de 90, eles projetavam uma imagem, você olhava assim, você via tanto de coisa, no minuto que era certo, né? Você tinha que fazer uma redação de uma página que você via lá. Então, assim, a nossa mente está vendo, mas vocês agora já estão vendo a mitocôndria aqui, né? Não estão vendo mais o sapato, não é isso?
Vamos lá, retículo endoplasmático. É uma rede intercomunicante de vesículas achatadas, vesículas arredondadas, túbulos, formada por uma membrana contínua que delimita a cisterna do retículo. Olha só, tá vendo? E aqui nós vamos ver a importância que tem, né, o retículo endoplasmático. Existe o liso e o rugoso. Olha lá, tipos. Liso, cisterna com aspectos tubular, responsável pelo processo de oxidação, conjugação, metilação, síntese de fosfolipídios, né, para membranas celulares. Funções: glicolização, né, glicoproteínas, síntese de fosfolipídios e síntese hormonal. Olha como é que é importante. E essas microestruturas celulares, elas fazem, cada uma tem uma função estrutural específica para a constituição, para o funcionamento do nosso organismo. E o rugoso? Ribossomos, cisternas saculares. Exemplo, células acinoses do pâncreas, fibroblastos, plasmócitos, funções, secreção de proteína. Olha aqui no rugoso, então, a síntese de proteína, não é isso? Ele faz a secreção de proteínas. Poliribossomos, a gente vai ver aqui depois, aqui do lado. Complexo de Golgi. Vesículas achatadas, empilhadas com proporções laterais dilatadas, estruturas polarizadas, superfícies convexas, recebe vesículas que brotam, né? A côncavo trans, que origina vesículas aonde o material deixa o Golgi. Aí nós vamos ver aqui, ó, distribuição localizada ou esparsa, células nervosas. Funções: completa as modificações transdução, empacota ou encaminha o produto de síntese de vesículas de secreção, lisossomos, ou para membranas celulares. Então ele empacota ali, ó. O complexo de Golgi empacota toda aquela secreção que é produzida ali e ele também faz o produto da síntese das vesículas. Nós vamos ver o que seria esse produto aqui. Olha o complexo de Golgi aqui, ó. É basicamente um invólucro de armazenamento, tá vendo? Ele tem as cisternas, o Golgi, e aqui a gente vê o sistema de armazenamento dele aqui, ó. Aparelho de Golgi, essas moléculas são liberadas nas vesículas, né? Indo contribuir nas vesículas de secreção dos lisossomos. Os lisossomos, pessoal, eles fazem a digestão do que entra na célula ali, tá? Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. E aí ele faz o armazenamento ali. Aí estrutura, né? Vista ao microscópio. Vocês estão vendo ele aqui, ó? Olha lá. Ó. Então, isso aqui é uma parte bioquímica, né, da função dele, né, das remoções e adições, galactose, aí vem o complexo de Golgi, como é que ele vai transformando aquelas substâncias bioquímicas, né, vai armazenando, vai liberando. Então, é um pouco complexo, né? Se a gente for trabalhar a citologia aqui, a gente vai ter que esmiuçar mais. Olha lá os ribossomos, ó, pequenas partículas de elétrons densas, basofílicas, compostas de RNA, núcleo, cerca de 80% de proteínas sintetizadas no citoplasma. Poliribossomos, grupo de ribossomos unidos por uma molécula de RNA mensageiro. Então, a gente já vê que aqui já está tendo o quê? Síntese de material genético, tá vendo? RNA. Aí nós vamos ver isso aqui, ó. Lisossomos, vesículas esféricas delimitadas por membranas, presente em todas as células macrófagas, neutrófilos. Esses neutrófilos aqui, o que seriam eles, pessoal? Nós estamos vivendo uma época de pandemia. O que o nosso corpo tem? Que a gente sempre está debatendo aqui. Nossa imunidade, não tem? Para a nossa imunidade estar forte, o que a gente precisa? Que as nossas células de defesa estejam trabalhando corretamente, não é isso? E como é que trabalha a nossa célula de defesa? Alguém já teve a curiosidade de conhecer como que trabalha a nossa célula de defesa? Quais são as organelas que trabalham nisso? Então, imaginemos, nós temos umas células, né, de defesa ali. Né? Essas células, elas estão aonde? No sistema circulatório, no sangue, não é isso? Correto? Então, ali nós temos as hemácias,
né, os eritrócitos, né, os basófilos, os neutrófilos, que são macrófagos e neutrófilos, células de defesa. E como é que ele acontece? Ele pega aquele material estranho, vírus, uma bactéria, um protozoário, faz a invaginação daquilo ali, engloba ali aquela substância, aquele elemento estranho no corpo, e através disso aqui, ele tem enzimas enzimas hidrolíticas que vão fazer a quebra. Quando eu falar hidrólise, o que é hidrólise, pessoal? Quebra, partição, dissolver, não é isso? A gente não dissolve lá o suplemento na água, a proteína na água, não dissolve lá o carboidrato, a malta, a dextrose, o oxoase. Então a gente tem a água, uma das funções da água que é a hidrólise, né? Então essa célula, ela envolve o lisossomo, faz ele tem cerca de 40 enzimas hidrolíticas para quebrar, né, dissolver essas substâncias, esse produto estranho. Então a função dele, do lisossomo, digestão intracitoplasmática. Então ele faz a digestão dentro da célula, ele que faz essa digestão. E renovação das organelas. Então ele renova também. Aquelas organelas que vão se decompondo, ele envolve, destrói e renova as organelas. Tipo, lisossomos primários, né? Então, aí nós temos os lisossomos secundários, o corpo residual, que é o resto do material não digerido. Autofagossomo, né, que é o lisossomo secundário relacionado com a renovação das organelas. Autofagocitose, que é o quê? Poderia dizer uma autodestruição, né? Uma limpeza interna ali, que ela faz ali. Olha aqui que uma interessante vocês vão ver. Olha aqui. Isso aqui está fazendo a fagocitose de uma bactéria. Então isso aqui é uma bactéria, beleza? Uma bactéria, né, qualquer aí. E aí essa célula reconhece, ela faz, né, aqui o que nós temos aqui do lado externo da célula? Nossa membrana citoplasmática, não tem? Dentro dessa membrana existe algumas camadas lipoproteicas, lembra que eu falei ali, daqui a tá fresquinho. Essas membranas reconhecem, a célula abre, faz uma invaginação, engloba essa bactéria. Essa bactéria entra, tá vendo? E ela cai aqui dentro, aqui, ó, o lisossomo. O lisossomo vem, engloba, faz a fagocitose, engloba a bactéria, e aqui ele quebra e destrói essa bactéria. Olha só as enzimas. Não tem mais de 40 enzimas? Olha o que as enzimas estão fazendo com a bactéria. Estão destruindo, tá vendo? Depois pega essa parte residual e expulsa ela, tá ok? Olha lá, a parte residual entra aqui e sai. Então a bactéria entrou aqui, a célula reconheceu. Seria como se ela encapsulasse? Encapsulasse, é isso aí, exatamente. Tá vendo? A célula vai fazer esse encapsulamento. Quem faz o encapsulamento? O lisossomo, entendeu? E aí vem a enzima. Dentro dessa cápsula há essa destruição e liberação de enzimas. Porque se essa enzima estivesse aqui, ela poderia destruir essas organelas aqui. Então, ela tem que trabalhar perfeito. Porque se houver do jeito que destrói a bactéria, ela pode destruir outra organela. Lembra que também o lisossomo ele também renova as organelas? Entendeu? Ok. Núcleo. Aí, ó, a parte central da célula, né, pessoal? Então, nós temos um envoltório nuclear, a cromatina, o nucleolo, nucleoplasma e matriz nuclear. Parece que é uma outra célula, uma célula dentro da célula, não é isso? O núcleo ele tem uma estrutura muito complexa, né? E teria e tem que ser assim. Aí a foto do núcleo aqui, ó, dentro da célula. Isso aqui é um microscópio eletrônico, tá, pessoal? Bem avançado para conseguir enxergar esse núcleo aqui, ó. Mas nós vamos ter que ampliar esse núcleo várias vezes ainda e para a gente conseguir descobrir tudo que tem aqui dentro. Então lá, estrutura de forma variável, arredondada ou alongada. Então, todo mundo fala, pensa no núcleo e pensa que é uma bolinha, né, lá no centro. Não, ele tem uma estrutura variável, né? Pelos corantes básicos, centro de controle das atividades celulares, o genoma, conjunto de informações genéticas codificadas do DNA. Muito se fala em genoma, né? O mapeamento genético que foi feito, o genoma,
ele tem todas as informações genéticas codificadas no DNA. Tanto que a ciência evoluiu tanto com essa descoberta do mapeamento do genoma, que se você hoje fizer um mapeamento genético, você pode até descobrir futuras doenças que você poderá desenvolver com a sua idade futura. Então, aqui, ó, você tem um código genético, você tem uma formação aqui do seu DNA que está predisposto a ter um câncer de próstata. E aí você já começa, é interessante. Pena que ainda assim é muito ainda restrito, né? Isso aí. Aqui, ó, o nosso núcleo. Então, nucleolo, centro. O que está parecendo isso aqui, pessoal? Está parecendo com um globo terrestre, a divisão das camadas, né? Você vê que lá tem... A Terra não é assim, que a gente já lembra de geografia? Nós temos uma crosta terrestre, depois vem um manto, depois vem um núcleo, né? Então, mais ou menos, tá vendo que tudo... Olha como é que as coisas parecem, né? Você pega um planeta, se você cortar os planetas, vão ver essas estruturas, né? As partes externas, as intermediárias, até chegar no núcleo, não é isso? A nossa célula. O átomo, há um núcleo aqui composto de prótons e nêutrons, né? Então, é interessante como é similar essas formações estruturais que existe tanto no universo, quanto reflete no nosso corpo também, né? No nosso micro-universo. Existe um macro-universo e um micro-universo, né? E todos são complexos, né? Se a gente for olhar essa complexidade aqui, então aqui, ó, dentro do nosso núcleo aqui, nós temos a envoltura nuclear, que é essa parte protetora, os poros nucleares, né? Onde que o material genético sai, a cromatina, onde fica imerso, né? Os cromossomas. Tá vendo? E aí nós vamos ver isso aqui. Envoltório, cromatina, nucleolo, nucleoplasma e matriz nuclear. Isso aqui eu vou... Envoltório nuclear. Separa o núcleo do citoplasma, né? As membranas externas, duas membranas separadas pela cisterna perinuclear, né? A membrana mostra a camada da cromatina que reveste internamente e o complexo do poro também transporte seletivo de fora para dentro. Então, aquela camada, ela também faz o processo seletivo, que entra e que sai, né? Olha lá, tá vendo os microporos? Na camada externa, faz a seletiva. Essa foto aqui é uma foto mais nítida, né? É uma foto do microscópio eletrônico tratada, que a gente consegue ver as estruturas. Olha, interessante. Algumas fotos que tem em preto e branco, né? As mais antigas, dos microscópios eletrônicos mais antigos, se você colocar a foto da Lua de um lado assim e colocar a foto de uma célula, você até acha que você está vendo a foto de um planeta. É interessante que quando eu trabalhava na faculdade, no departamento de histologia, aí eu gostava de ficar nas horas vezes vendo as placas de tecido. Aí eu via aqueles filmes falando sobre, assistia os documentários, né, mostrando sobre formação de galáxias, etc. e tudo, porque eu sempre gostei de ciência. E aí eu via no microscópio e ficava olhando o tecido, igualzinho se você estivesse olhando no hiperespaço. Então, você olha, você vê aquela imensidão naquele tecido, assim, ó, umas cores diferentes, que tem uns corantes que usa para ver o tecido, igual que você estivesse vendo no espaço. É interessante. Então, aqui, ó, cisterna, né? Perinuclear. Tá vendo aqui a cisterna? Olha, os tubos que ela faz, olha lá, os transportes. A membrana, poro, volta aqui, desculpa. Olha lá, a membrana do núcleo, né? As cisternas e os poros. Cromatina. Cromatina. Tipos. Heterocromatina, eletrodensa, aparece como glândulos, né? Glânulos, grosseiros visíveis. É inativa, DNA muito compacto. Cromatina, aparece granulosa e clara. Cromatina ativa, mais visível em células produzindo proteína. Constituída por duplo filamento helicoidais de DNA associada a proteínas, principalmente histonas e não histonas, nucleossomos. Então, o que vocês têm que entender aqui é os filamentos helicoidais de DNA, né? Aquela trança que existe, né, do filamento DNA. Ele vai se ligando, aquele desenho. Isso, exatamente. É lá que forma na cromatina. Aqui, ó. Passar isso aqui, não precisa. Bom, pessoal,
Então, nós vimos aqui as principais organelas, correto? Então, se a gente lembrar aqui, vamos fazer uma revisão geralzinha aqui, para depois a gente entrar aqui só na divisão nuclear aqui, que essa parte aqui da intérfase, prófise, metáfise, anáfise, telófise, são das partes da divisão, né? Que aqui nós vamos falar um pouquinho de mitose. Onde que ocorre a mitose? Olha só, uma célula-mãe é dividida em duas células filhas. Existe quais os processos de divisão celular? Mitose e meiose, não é isso? Vamos lá, vamos entender. Interessante, lembra na aula que a gente estava falando de suporte básico de vida? Eu falei do coração. O coração é um órgão que ele começa a trabalhar desde a sua formação genética ali, quando começa o embrião, que forma ali, nos primeiros meses ali, forma o seu coraçãozinho ali, ele já começa a trabalhar e está trabalhando até agora. E que se a gente mede a frequência, né, se a gente mede ali a frequência cardíaca média de um adulto, normal, entre 60 a 70 batimentos por minuto, lembra que eu calculei aquilo ali, que num minuto ele vai bater 70, então quanto que ele vai bater em uma hora, um ano, nos 40 anos de vida seu, 30, 20, trabalha demais. Você acha que um tecido, ele consegue trabalhar desde lá até agora? Não. Aquela célula vai sendo renovada. Senão, não tem jeito. Todas as células nossas são constantemente renovadas. Tá ok? Mas existe um processo, né, que a gente chama de apoptose celular, que é a autodestruição da célula ou a programação da morte da célula. Por isso nossa vida é limitada. Por isso que nós não somos seres eternos. Nós temos um período de vida biológica, porque a nossa programação genética do nosso DNA, ele programa, olha, quando você chegar lá nos 70, 80 anos, sua célula já não consegue mais reproduzir naquela velocidade, ela não consegue fazer a mitose mais. Aí começa a haver perdas de absorção de colágeno, né? O osso já não absorve mais o cálcio igual absorvia antigamente, então ele começa... Então é o processo do envelhecimento, é o processo da autodestruição celular, a apoptose, a programação de morte da célula. Então a gente vê que esse processo ele acontece toda hora, está acontecendo agora, em cada um de nós agora tem células sendo repostas, células que vão morrer e células que vão sendo repostas. Quando você faz lá a musculação, você submete o seu aluno a uma série de exercícios resistidos, né, de treinamento. O que ocorre ali naquele treinamento dele, pessoal? O que ocorre fisiologicamente? Quando ele termina, que está com a dor no braço, dor na perna, ali você colocou ele para fazer um exercício de perna, ele saiu da academia e falou, pô, professor, o treino foi bom hoje, hein? A perna está dolorida, está inchada. O que está acontecendo ali? Substituição das células. Sim, mas qual que é o processo? Há um quê? Microlesões. Microlesões. Essas microlesões fazem o quê? Sinalizam que algumas células foram lesionadas, né? E essas células precisam ser substituídas. E aí que ocorre o quê? Esse processo de renovação, e a cada renovação, esse código genético entende que essas células precisam ter uma estrutura mais forte, mais adequada para suportar aquela carga que aquele pessoa não fazia. Então, o cara pegava ali, ele nunca pegou um peso de 20 quilos para fazer ali uma rosca direta. Ele sempre fez trabalho manual a vida toda. Quando ele pega ali, começa a ter microlesões, e aquelas microlesões são controladas, um exercício metodologicamente controlado, aquele processo de mitose, vai haver uma leitura genética ali. Olha, está havendo rompimento porque eu preciso de célula mais forte para suportar essa carga. Porque essas fibras musculares, né, elas estão... Então, o primeiro processo... Vocês já viram essa informação que quando você pega um aluno iniciante, ele tem muito mais ganho do que um aluno intermediário ou avançado? O que vocês entendem por isso agora, a gente trabalhando nesse aspecto? Por que a resposta do organismo dele é mais... Questão de urgência? Porque ele nunca foi estimulado, né? Então, sim. Tudo que vocês falaram aqui está certo, mas vamos concatenar essas ideias para a gente chegar lá. Interessante que essa célula, esse conjunto tecidual, né, ele não foi submetido àquele esforço e o organismo dele dá uma reação, uma resposta mais imediata. Ele precisa dessa resposta. Então,
aquele desenvolvimento da estrutura celular, aquela sinalização bioquímica que vai fazer a modificação da estrutura da célula com essas microlesões e com as mitoses que vão ocorrer, ela ocorre num processo de melhorar a eficiência mais rápido. Então, um aluno iniciante de 1 mês até 3 meses consegue ganhos. Se você souber trabalhar adequadamente, dentro das bases do treinamento, você consegue ganhos expressivos. Mas, quando esse aluno ele já está mais intermediário, ele está mais avançado, cada vez mais as respostas são mais difíceis. Por quê? Chega um certo ponto que há o quê? Limite genético. Por exemplo, não tem como eu treinar, eu falo assim, o meu sonho é virar o quê? O Arnold Schwarzenegger. Eu não tenho a genética dele, não tem o tamanho, volume, simetria. E todos nós temos um limite genético. Todos nós temos um limite. Você vai ultrapassar isso, mas eu não vou entrar nisso agora não, porque senão não vou entrar em uma série mais complexa. Vamos avançando aqui na citologia para a gente não... Mas a gente discute isso depois. Então aqui, ó, esse processo de mitose ele vai dividir a célula em 2 células filhas, tá vendo? Então nós temos esses processos, que é a intérfase, a prófise, a metáfise, a anáfise e a telófase. Então aqui a célula divide-se o material genético nuclear, esse material ele se replica, então uma célula vai transferir a célula... Então se eu tenho uma célula do epitélio, uma célula epitelial, ela tem como transformar numa célula cardíaca, um músculo ciliado cardíaco? Não. É por isso que se eu tenho um corte no meu braço, machuquei aqui, ó, ralou, tá sangrando aqui, daqui a pouco meu braço faz uma cicatrização, vem, há uma reprodução. Por quê? Vai reproduzir células novas epiteliais. Quando há uma reprodução de forma irregular, ocorre o quê? Muitas vezes patologias como o câncer. O câncer. O câncer é uma anomalia, uma mutação que ocorre na célula. E aí ocorre células mutantes que vão atrapalhar todo aquele processo ali, tá ok? Então, essa replicação aqui, ela acontece constantemente no nosso organismo. Aí é o ciclo celular, né? Então, não vou entrar muito nesse detalhe aqui, não. Só para a gente... Anáfase, prófise, metáfase, telófase. Beleza. Aqui já é uma práticazinha. Então, pessoal... Deu para entender a gente fazer essa revisãozinha, de a gente lembrar um pouquinho da nossa célula, da estrutura celular? Tranquilo? Alguma dúvida aí? O negócio a gente vai tirando aí as dúvidas. Mas lembrando que a célula ela existe em diversas organelas, né? Quais são, se eu perguntasse para você, as 3 partes principais que constituem a célula? Núcleo, esse aí é básico, né? Não falar do núcleo, né? Núcleo, a membrana plasmática, excelente, e o citoplasma. Então, essas 3, vocês não podem esquecer de jeito nenhum, beleza, pessoal? Quais são as 3 estruturas básicas de uma célula? Núcleo, membrana, citoplasma. Dentro do citoplasma, existem as organelas, que aí a gente vem... Cita para mim uma organela, muito importante, treinador. Mitocôndria. Essa aí vocês não podem esquecer. E vocês têm que saber de a usina de força. Então, exatamente. Se você tem uma usina de força eficiente, se você trabalha ali eficientemente, tem uma distribuição genética ali, uma quantidade de mitocôndrias bastante ali, você vai ter o quê? Uma célula eficiente, que vai trazer para você, né, uma vida útil de trabalho eficiente ali. Então nós temos mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter os lisossomos, não é isso? Aí eu não falei ainda de outras organelas que estão ali como centríolos, né? Então a gente tem diversas organelas que compõem a estrutura celular e que fazem a célula funcionar de forma adequada. Memória celular, sim. E, tipo, suponhamos, eu tenho um ponto que tem mais níveis de gordura. E eu vou me quebrar a gordura e ter esse tempo de efeito sanfona, eu tenho que trabalhar essa metodologia, suponho, 2 anos, e para poder renovar essa memória celular, para poder a pessoa não voltar ao ganho de peso. Então,
essa memória, como é que é o seu nome mesmo? Ô Diego, essa memória celular, ela basicamente, ela está onde ali que nós estudamos agora? Ela está dentro do núcleo, nosso sistema o quê? De DNA da célula. Por exemplo, que nós vamos trabalhar ali, igual você está falando do processo de emagrecimento. Você pega um aluno que ele tem um certo nível de obesidade. E esse nível de obesidade dele você pode entender como se fosse o quê? Uma transmissão genética. A família dele tem tendência a ser obeso. Você vai pegar o pai, o tio dele, vai fazer uma entrevista, uma anamnese, descobriu que a família dele ali é uma família que tem tendências à obesidade. Quando a gente nasce, geralmente quando você atinge a idade adulta, você tem um número de células, né, de gordura, correto? Um quantitativo X que o seu corpo tem. Essas células de gordura, elas têm um processo que inflamatório, que é um processo que é onde que elas vão acumular muita gordura, que elas vão ficar túrgidas, cheias de gordura, ou você consegue esvaziar aquela célula. Você não consegue diminuir a quantidade de células que você tem no corpo através do treinamento. E é isso que vocês têm que entender. Então, aquela memória celular que ela vai desenvolvendo é o quê? A necessidade de acumular, né, gordura dentro da célula, lipídios dentro da célula, né? Então você trabalha o quê? Quando você trabalha o exercício físico, a alimentação, esse trabalho é prolongado sim. O efeito sanfona é basicamente o seguinte: você faz uma dieta rígida, um treinamento pesado e aquele aluno não consegue suportar aquilo por muito tempo. Aí ele vem, a célula entende que sempre ela está buscando o quê? A homeostase, o equilíbrio. E o equilíbrio homeostático para aquela célula de gordura é o quê? Ter um nível X de acúmulo de gordura. E ela sempre vai buscar acumular aquele padrão que ela é acostumada. Para você quebrar essa memória celular, trabalhar isso aí, leva-se muito tempo realmente, né, um tempo maior do que poucos meses para aquela célula acostumar. Basicamente você inibe aquele processo forçadamente, mas geneticamente aquela célula sempre vai estar buscando, tá, manter os níveis de acúmulo de tecido, de gordura. A sessão da dieta já era, vai voltar. Exatamente, volta, porque é igual ele falou, né, Diego? Igual você falou, o efeito sanfona, acontece isso. Às vezes a pessoa está ali, está trabalhando, consegue perder peso, está bem, tal, legal. De repente, por um motivo ou outro, uma lesão, viajou, trabalho, começa a fazer uma alimentação diferenciada, reduz o nível de treinamento, o corpo começa a recuperar. Agora, exige, qual que é o processo hoje de intervenção externa que eles fazem aí? É quando você faz uma cirurgia. Aí, quando ele faz uma lipoaspiração, abdominoplastia, quando retira esse tecido, aí você retira essa quantidade de células. Então, aí nesse processo, que é um processo de intervenção cirúrgica, você retira aquela quantidade de células gordurosas, né, em excesso. Porém, contudo, o que eu falei? Existe o quê? Nós todos temos um código genético, genoma, não é isso? O que o organismo vai fazer com o tempo? Vai reproduzir para chegar no nível de quantidade de células, de adipócitos, né? Que a célula de gordura não é adipócito, estrutura, um nível de adipócitos que você está programado geneticamente para ter. Tipo assim, entendeu? Há um tempo, assim, eu acho que cada organismo é um, né? Mas há uma base, assim, tipo, uma pessoa para quebrar uma memória, sei lá, X anos, tipo assim, 4 anos. Existem vários estudos científicos aí, eu não posso te falar, eu não tenho essa informação para te passar num consenso de X data, porque o nosso corpo, o ser humano, o nosso corpo, a individualidade biológica, que a gente tem que entender que a gente trabalha com seres humanos, não com máquinas, né? Máquinas eu sei que é programado para isso, para aquilo. A individualidade biológica, ela faz com que cada um tenha esse tempo diferenciado um do outro. Entendeu? Até o processo que você usa. Para modificar memórias, né, celulares ou readaptar essa célula a uma nova estrutura, uma nova... Tem pessoas que modificam de vida mesmo. Você pega uma pessoa que era obesa, que ela fez um treinamento, viveu, mudou a vida dela. Você pega ela 10 anos depois, a pessoa está ali, ó, corpinho tal, enxuto tal. Aí você fala, como é que isso pode? E houve uma reprogramação? Lógico que houve uma reprogramação. Continua com o mesmo tecido e tal, ela tem toda aquela estrutura, mas o organismo dela a célula dela já não tem aquela necessidade
não tem aquela memória genética de fazer aquele determinado tipo de acúmulo de gordura. E aquelas organelas que a gente estudou ali, celulares, que trabalham para fazer esse acúmulo, elas já estão modificadas a sobreviver com aquilo ali. Nós temos duas coisas importantes para vocês entenderem. Genótipo e fenótipo. Genótipo é o gen, é o que nasceu com a gente. Cor do meu cabelo, cor do olho, cor da pele, tipo de unha, estrutura do joelho, estrutura muscular. Genética, genótipo. Fenótipo. O fenótipo ele tem interferência do meio externo. Então, o fenótipo é... Lembra que tem uma máxima que fala que o homem é fruto do meio? Não é isso? Eu posso sofrer modificações de acordo com o ambiente. Vamos supor que eu nasci no Canadá, na parte gelada lá, próximo do Polo Norte, lá em cima do Alasca lá. Eu estou acostumada a... O que aconteceu com o meu organismo? Eu nasci, normalmente, com estrutura disso, daquilo e tal, só que eu estou vivendo num ambiente gelado. E aí, aquilo ali, ao longo dos anos, meu organismo, as minhas células vão se adaptando a sobreviver naquela temperatura, fazer uma regulação térmica adequada. Aqui eu pratico exercício. Se eu pegar aquele cara que viveu lá 30 anos no Alasca e colocar ele no Rio de Janeiro, na praia de 40 graus, o que vai acontecer com ele? Não vai ter uma reação totalmente adversa? Entendeu? Então, olha só o que a gente faz hoje com treinadores de alta performance. Vou pegar um exemplo aqui que é fácil para vocês entenderem. Jogador de futebol. Eu pego um time aqui e vou levar ele para jogar lá no Chile. O que eu tenho que fazer com esse time? Eu tenho que pegar esse pessoal, sair com eles aqui. Vou sair com eles aqui faltando 2 dias para o jogo? Não. Isso aí é parte da fisiologia, tá, pessoal? Estou só dando, só para a gente habilitar aqui, a gente tem tempo. Então eu vou pegar esses jogadores, vou com eles um tempo bem plausível, né? Na fisiologia a gente tem que ter, cada um tem, mas a gente tem uma média de tempo. Vamos supor que eu levo eles lá uma semana ou 15 dias. De 15 dias a 7 dias antes do jogo, eu vou promover o quê? Um processo de adaptação fisiológica a treinamentos em altitude. Ali, a pressão atmosférica é diferente. Vai modificar totalmente, porque aqui a gente está numa pressão atmosférica a nível do mar, então tem uma camada de pressão. Então, ó, minha pressão, funcionamento cardíaco, fluxo ventilatório, tudo estou preparado para essa pressão. Quando eu chego lá em cima, a pressão, o que acontece lá em cima? Diminui, né? Essa camada de ar, fisicamente, a gente tem que entender que, depois que eu falei, a gente tem que ser bom na física. Então, eu tenho aqui um ATM, né? Então, vamos supor, a nível do mar, eu tenho essa pressão, uma camada de ar, né? Imagina que essa camada é aqui, ó. Aqui é o Rio de Janeiro, ó. Aqui é o Chile. Aqui eu tenho uma coluna de ar, né? Que vai fazer meu organismo funcionar daquele jeito. Meu pulmão vai expandir até um certo volume, meu sistema circulatório vai trabalhar naquela pressão, etc. Quando eu chego aqui para treinar aqui, rapidinho eu estou, né, cansando rápido, né? Essa pressão diminuiu muito. É ao mesmo tempo que se eu pego esse camarada aqui, ó, que um jogador do time lá do Chile, dos Andes, e trago ele aqui para baixo, ele também vai sofrer efeitos similares. Então, sofre também, entendeu? Não. Exatamente. Olha só, uma das atividades que eu sempre faço da equipe, eu sou montanhista, então eu tenho até um projeto de escalar os picos maiores, etc. Quando a gente vai para uma altitude bem acima de 1.500 metros, você começa a sentir efeitos. E aqui no Brasil existe picos com altitudes acima disso aí. Até mesmo, pô. Nós temos aqui a região mais alta nossa aqui, da RMBH, é o Pico Belo Horizonte com 1.600 metros de altura. Você já está lá em cima, se eu colocar o cara para fazer um funcional lá em cima, você vai ver como é que o negócio pega. Então, assim, o cara para chegar no Everest, por que ele demora muitos dias para alcançar o topo do Everest? E muitos morrem e não conseguem? Camada por camada. E aí ele faz o quê? Aclimatação. Esse processo que eu falei com você chama-se aclimatação. Eu tenho que chegar naquela... E muitos chegam num certo nível, quando eles estão chegando, batendo 5.000 metros lá, o organismo da pessoa não aguenta. Aí ou ele desce, ou ele fica ali, estabiliza e desce. Tá? É igual mergulho. Eu sou mergulhador também. Quando a gente está mergulhando em altas profundidades, a gente faz mergulhos por camadas. Porque se eu descer 3, 4 ATM,
e eu chegar lá no fundo lá, dá um exemplo, eu fiz um mergulho de profundidade, 60 metros de profundidade, eu estou lá no fundo lá. Pô, de repente eu olhei ali, puxa vida, meu oxigênio, né, a mistura, está acabando. Tem que subir rápido. Se eu subir de uma vez, vai acontecer embolia. As moléculas de hidrogênio, elas vão sair tão rápido por causa do efeito de pressão, que elas vão sair das células e vão entrar microbolhas de pressão de hidrogênio no meu sangue, provocando embolia. Posso ter uma embolia. Por causa disso. Conhece? Aí. Só que não foi mergulho, não. Ele, sabe aquela escavação de ponte? Mina, sei. Ele estava fazendo aquilo. Aí o negócio que subia deu defeito. Não parou no lugar que tinha que parar, não. Subiu de uma vez. Não subiu de uma vez, não, mas ele tinha que ir subindo. Tinha que ser por camadas, isso. Não parou. E a gente tem uma tabela para fazer isso. Então, assim, o nosso organismo, pessoal, é perfeito. Deus nos fez com os mínimos detalhes de perfeição. Então, assim, quando a gente estuda a fisiologia e tudo, a gente começa a entender esses processos. Conceitos de anatomia, posição anatômica, divisão do corpo, alterações congênitas, planos e cortes anatômicos. Essa aqui é a nossa aula de hoje e aqui já é a matéria de prova. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A gente fez essa revisão da citologia para ver a célula como organela, como um organismo, formação básica do nosso corpo, né? Então, nós temos a célula, depois nós temos os tecidos nós temos os órgãos e os órgãos nós temos os sistemas. E aí agora nós vamos trabalhar com a anatomia sistêmica, beleza? Anatomia sistêmica. Conceito. Vamos lá, a gente pode cair lá, hein? Conceito, hein? O conceito de anatomia. Então, vamos lá, vindo do latim, né? Ana, que significa parte, tomene. Então, anatomene significa cortar. Cortar em partes, estudar por partes. Anatomene, cortar em partes, né? Anatomia é a ciência que estuda as estruturas internas e externas do corpo humano. Estruturas internas e externas do corpo humano. A anatomia foi estudada inicialmente por dissecação. O que é dissecação, pessoal? Secar, você vai pegar ali o cadáver, né? E vai fazer a dissecação, o corte por partes desse cadáver ali. Atualmente existem inúmeras técnicas de imagem. Hoje, a anatomia, com o desenvolvimento tecnológico, ela pode ser estudada já não só mais por dissecação, mas hoje nós temos o quê? Cita um processo de imagem aí. Raio, X, outro. Ultrassom, ressonância magnética, né? Então a gente tem vários meios e equipamentos hoje que a gente consegue estudar a anatomia de uma forma até mais complexa. Você consegue estudar a anatomia de um organismo vivo. E antigamente, né, nos primórdios que era feito por dissecação, você pegava ali o cadáver, ia cortando, ia estudando, e nem sempre, né, ao olho nu, algumas estruturas ficavam, às vezes, desconhecidas, vindo ser conhecidas mais recentemente, né? E o que é fisiologia? Lembra que eu falei que vocês têm duas vertentes. A fisiologia, pessoal, é a ciência que estuda as funções do corpo, ou seja, como as partes do corpo funcionam. Então, a anatomia, ela foi um precursor, vamos colocar que é uma grande curiosidade da humanidade, né? Ali, o cara vivia ali na era primitiva e tal, e ele surgiu aquela função, aquela curiosidade de saber o que tinha dentro do corpo. Então a pessoa morria, começava a ser secações, às vezes a pessoa sofria um acidente, né? E aí começava a ver as estruturas internas, começou a ter essas curiosidades, e aí foram se estudando, se aprimorando, surgindo a medicina, né? E aí, antigamente, a gente fala que a filosofia era universal, né? O filósofo, ele era médico, físico, engenheiro, era tudo. Era o filósofo. Quando vocês entenderem a época de Platão, de Sócrates, esses filósofos, eles eram cientistas completos, né? E aí foi se segmentando e especializando e surgindo aquilo ali. Então, a anatomia ela foi cada vez mais estudada e aperfeiçoada, até a gente chegar na estrutura de estudar a fisiologia, que é a função do corpo. Então, a anatomia estuda a estrutura, beleza, pessoal? E a fisiologia estuda a função. Então, pô, eu sei que eu tenho o bíceps braquial. Eu vou estudar onde que ele insere, qual o comprimento dele, como é que as fibras são, qual o sentido das fibras, se é longitudinais, se é, né, se são
distal, proximal, aonde que ele insere, como que ele está posicionado no corpo, né? Isso é anatomia, eu estou estudando estrutura. E a função? Como que esse músculo contrai? Qual que é o processo bioquímico? Qual que é o processo dele de contrair, regulação térmica dele, qual é o substrato que ele usa, ATP, CP, quantos núcleos tem essa célula e tal. Então, aí, uma coisa é estrutura e a outra coisa é como que funciona isso, né? Então, beleza. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, anatomia, cortar em partes, que é o conceito, né? E a diferença entre anatomia e fisiologia. Então, sempre entendendo que a anatomia é a ciência que estuda as estruturas internas e externas do corpo. Beleza. Posição anatômica. Isso aí vocês têm que saber também, tá, pessoal? Sempre que for fazer avaliação, avaliar um aluno, avaliar uma pessoa, nós temos que saber como que é a posição anatômica. Vocês já ouviram falar dessa posição aqui, posição anatômica? Já ouviram falar de posição fundamental? Quem já serviu Forças Armadas e tal? Então, lá, posição fundamental. Então, a posição fundamental é essa aqui. A posição anatômica é essa aqui, ó. Então, quando eu tenho o alinhamento das estruturas, olha aqui, ó. A face, os olhos voltados para a frente, numa linha angular horizontal, né? Os braços estendidos ao longo do corpo, os pés voltados para a frente e as palmas das mãos aqui. Isso aqui pode ser posição anatômica? Não. O que acontece? Quando eu faço isso aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Rotação, não é? Quando eu faço isso aqui, eu desalinho o rádio da... Qual que é o outro osso que eu tenho aqui, gente? Rádio e una. Gente, vão ter que saber os 206 ossos, tá? Tem mais ossos. 206 é básico, vocês vão ter que saber todos. Então, quando eu faço isso aqui, o pronador quadrado que está aqui, ele gira e há o quê? Uma rotação. Então, o osso ele desalinha. Quando ele está aqui, o rádio e a una está paralelo, está alinhado, não é isso? Nós vamos ver isso aqui. Então, posição fundamental, é a posição anatômica de avaliação. Olha lá. Vamos ver o que é a posição anatômica, então. Indivíduo em ortostatismo, cabeça neutral, olhar na linha do horizonte. Então, posição ortostática, olhar neutro. Olhando anteriormente, membros superiores estendidos ao lado do corpo. Anterior, tá? À frente. Estou olhando o indivíduo anteriormente, os membros estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas anteriormente. Então, palma voltada anterior. Nós vamos pegar os eixos e planos, isso vai ficar bem claro. Membros inferiores juntos com os pés paralelos e dedos voltados para a frente. Então, quando você faz uma avaliação estrutural do indivíduo, para ver se ele tem ali, né, um ombro mais elevado, né? Às vezes você pega um aluno lá que ele tem uma diferenciação anatômica ali. Nós vamos ver o que é isso, essa diferenciação anatômica que ela ocorre. Então, geralmente, vocês já ouviram falar do semitógrafo? Um quadro cheio de linhas que você coloca a pessoa e coloca ela na posição aqui e tira uma foto dela, depois você vê o alinhamento, né, da clavícula, do ombro, alinhamento do joelho, do quadril, se o quadril está torto, alinhamento da coluna. Então o semitógrafo ele faz isso, você coloca a pessoa na posição anterior, na posição anatômica, né? Então aqui você vê a simetria do corpo, a análise, você faz a análise do aluno a partir da posição anatômica. Então, tipo, muitos profissionais da área fazem essa avaliação errada. O que deveria ser feito sempre é colocar a posição do corpo na posição anatômica. Porque quando você está aqui, nessa posição anatômica aqui, para você fazer a avaliação, você tem essas estruturas mais alinhadas. Quando você coloca a pessoa aqui, nessa posição, às vezes essas diferenças, elas não são tão contundentes quando você alinha. Aqui, ó, até quando eu volto aqui, ó, olha aqui o que acontece. Tá vendo? Quando eu estou aqui, ó, olha lá, depressão da escápula, né? Às vezes a coluna dobra um pouquinho. Quando eu estou aqui, ó, olha lá, ocorre o alinhamento. Esse seria o correto. Mas apesar de, na avaliação física, a gente não tem um consenso de exigir sempre colocar na posição anatômica. Quando a gente especializa em avaliação física, eles sempre orientam para a gente usar a anatomia como base, o eixo base, que é colocar na posição anatômica. Então, se vocês hoje for fazer uma avaliação física
do seu cliente, ali no salão, for fazer uma análise dele, tenta ver, colocar ele na posição anatômica para haver um maior alinhamento das estruturas anatômicas dele ali. Entendido? Quais que são as vistas anatômicas? Então eu tenho aqui, ó, uma vista anterior, tá vendo? Vista anterior. E outra coisa, pessoal, vocês como profissionais, vocês têm que começar a trabalhar com um linguajar técnico, tá? Então, procurar modificar. Não é falar, a partir de agora eu tenho que falar tudo assim, científico. Não, às vezes o aluno não vai entender. Mas, quando você começa a mostrar para ele, olha, nós vamos fazer um exercício onde você vai usar a parte posterior ou anterior, você vai deitar de decúbito dorsal, decúbito ventral. Para você, isso tem que estar muito claro. Para você poder ensinar para ele, né? O que é um decúbito ventral? O que é um decúbito dorsal? O que é uma parte anterior? O que é uma vista lateral? Porque aí você vai ensinar ele a fazer um exercício, aí você já não vai fazer, vai falar com ele, fazer, faz um voador no banco. Você já vai falar o nome correto do exercício pela posição anatômica. Isso vai ficar muito claro. E às vezes você pode até não saber um exercício novo que tem um aparelho novo, mas pelo movimento você já vai falar, olha, ele está fazendo uma abdução vertical, ele está fazendo uma abdução de braço horizontal, mesmo que seja um aparelho que chegou da China novo, que você nunca viu esse aparelho. Você vai compreender o movimento a partir das posições anatômicas, das vistas anatômicas. Entendeu? A importância da disciplina. Essa aqui é a visão lateral e essa aqui é a visão posterior. Isso é muito simples, então. Cai lá, visão posterior, visão lateral e visão anterior, frente, lado e costas. Correto? Tanto é que na avaliação postural do semitógrafo, você faz frente, lateral e posterior. Você sempre faz as fotos para fazer essa avaliação nas 3 posições, né, das vistas anatômicas. Principais partes do corpo. Então aqui, ó, a divisão do corpo. Lembra que a anatomia estuda as partes internas e as partes externas, estruturais. Então eu tenho aqui, ó, cabeça, beleza? Então, cabeça. A gente vai pegar a cabeça aqui, ó, essa parte que envolve o quê? O crânio e a base do crânio ali, nós vamos estudar a anatomia, sistema esquelético ali, o Atlas, né? Então, a gente vai pegar a base da cervical ali, onde que o crânio, a base do crânio é assentada a partir da coluna. Nós temos o pescoço, tá? Nós temos o tórax, que abaixo da linha clavicular, né? Que ele vai pegar até o mediastino aqui, ó, no final aqui, o osso externo, ele vai pegar aqui. Depois nós temos o abdômen e a região pélvica, que ela vai pegar na cintura pélvica. Quando vocês pegarem aqui no osso de vocês, no ilíaco aqui, na crista ilíaca, vocês vão ver essa parte aqui, até a parte aqui de baixo, ela constitui a pelve, né? Então a região pélvica, né? O tórax, o abdômen e a região pélvica constitui o quê? O tronco. Então, cabeça, pescoço, tronco. E nós temos o quê? Membro inferior, né? Dividido por segmentos, e membros superiores, braços e pernas. Então, essa é a divisão externa que a gente vai estar sempre cobrando aqui, né? A gente vai pegar cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve e membros superiores e membros inferiores. Essa é a divisão básica para a gente trabalhar por segmentos corporais, não é isso? Vamos para as alterações. Alterações congênitas na formação do indivíduo. O indivíduo normal, ok? É tudo aquilo que está presente na maioria das pessoas. Ou, mais frequentemente, um dado puramente estatístico que determina um padrão de normalidade. 5 dedos na mão, 2 olhos, um nariz e etc. Nós temos estatisticamente, né, biologicamente, a normalidade como um padrão, tá? Tirando a individualidade biológica, tirando as diferenças estruturais mais normais. Por exemplo, um pode ter 5 dedos, um dedo mais curto, alguém vai ter a palma da mão, um dedo mais longo, né? Vai ter as articulações mais grossas ou menos. Isso aí, as variações anatômicas. Agora, é normal. Agora, a pessoa nasceu com 6 dedos na mão. É normal? Estatisticamente, geneticamente, pode até não afetar. Nós vamos ver isso aqui. Pode até não afetar a funcionabilidade. Mas qual que é o normal? O padrão normal é 5 dedos em cada mão.
não é isso? 5 dedos no pé e etc. Então, isso tem um padrão anatômico normal. Anomalia. Pessoal, isso aqui é questão que vocês têm que ficar atentos, tá? Na avaliação pode, sim, vir uma questão sobre o que é normalidade, o que é anomalia, né? O que são as diferenças anatômicas. Então, alterações congênitas. Vamos lá, formação do indivíduo. Anomalia. É uma alteração morfológica que difere do normal, trazendo prejuízo à função, porém é compatível com a vida. Isso é questão lá, vai ter lá, coloque VOF, por exemplo. Então, se tiver uma questão dessa na prova, na avaliação de vocês, vocês têm que entender o seguinte, esse aqui que está o pulo do gato, ela traz algum prejuízo? Pode trazer prejuízo à função, sim. Porém, ela é compatível com a vida. Então, olha aqui, olha o que aconteceu aqui, tá vendo aqui? Tem 3 dedos e esses 3 dedos são unidos pelo epitélio. Tá vendo aqui? Então, ele tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Só que dentro desses, ele tem mais 2 dedos aqui unidos, tá vendo? Então, 5, 6, 7. 7 dedos, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E desses 3 unidos pelo epitélio ali. Ah, nasceu ali. O que é isso aqui? É uma anomalia genética. Genética. Isso não aconteceu com o fenómeno, não é porque ele quebrou o dedo, não é porque ele rasgou a pele, costurou o dedo, não. Ele nasceu com aquela anomalia ali. Ah, pode trazer um prejuízo de função? Pode. Às vezes uma função manual que exige uma coordenação, um tato, então isso pode prejudicar essa pessoa. Então, há um prejuízo da função, porém é compatível com a vida. Então, olha lá. Ter um dedo a mais na mão, né? Fenda palatina, né? Às vezes a pessoa não tem essa divisão dentro, né? Pode ser tanto externa quanto interna, tá, pessoal? Tanto externa quanto... Tem casos aí com órgãos múltiplos, né? Tem várias coisas. Mas é que nasceu... Nasce colada, né? Sim, tem essa questão, sim, da criança que nasce. Tem casos que já são quase que incompatíveis, né? Criança com 2 cabeças, aí tem a coluna que divide, a medula fica unificada, não tem como fazer separação. Agora já tem casos desses tipos de gêmeos que tem essa anomalia, que a medicina já consegue fazer a cirurgia para separar. Isso vai depender dos órgãos, se estão órgãos independentes ou se tem órgãos únicos, né? Então, isso aí tem casos que não tem como fazer a separação, mas é uma anomalia, né? Alterações congênitas na formação do indivíduo. Monstruosidade. Aí, isso aqui que é o problema. Esse é o problema. É uma alteração morfológica que difere do normal, trazendo prejuízo à função e sendo incompatível com a vida. Um exemplo, anencefalia, que é a criança que nasce sem, ou com pequena parte só do cérebro, ou sem o cérebro, então não é compatível com a vida, não vai sobreviver. E algumas anomalias, né, sem pulmão, formação do coração nasce só com uma cavidade, a questão a sobrevivência ali da criança, daquele ser humano, né, daquele indivíduo, ela é comprometida e ela é incompatível com a vida. Não tem como ter uma funcionalidade orgânica, então a sobrevivência dele é comprometida. Então, nós temos a questão da monstruosidade. Alguma dúvida até aí, pessoal? Vamos lá então, hein? Aí, depois disso aqui, já é um intervalozinho para a gente ir para o café. Alterações congênitas na formação de indivíduos. Eu tenho uma alteração congênita na formação do indivíduo. Uma variação anatômica. O que é variação anatômica, pessoal? O que temos aqui na sala? Nós temos diversas variações anatômicas. É uma pessoa que nasceu um braço maior que o outro ali. Às vezes você tem uma variação. A variação ela não traz prejuízo de função. Então, cada um de nós tem um tamanho, às vezes tem um estômago maior, o estômago às vezes fica meio lateralizado ou fica de lado. Então, essas variações, elas podem ocorrer, mas elas são características do indivíduo. Um tem um crânio maior, outro tem a cabeça um pouco menor, um tem o nariz achatado, outro tem o nariz comprido, né? Então, essas variações, não existe um padrão anatômico de... cada indivíduo tem a sua individualidade, a sua identidade, o seu padrão. Então, tem a sua variação ali, tá? Já a anomalia é o seguinte,
ela já traz alterações morfológicas, causa prejuízo de função. Aí já é diferente. Então, eu tenho alguma coisa, alguma de disfunções, né? Tem pessoa que nasceu com o pé torcido lateralmente, né? Tem uma torção, os ossos colados, não tem uma articulação. Então, ele nasceu assim, ele anda assim. O que acontece com ele? Ele consegue correr normal? Não, então traz prejuízo de quê? Função. Então, anomalia, alteração morfológica e prejuízo de função. E monstruosidade não é compatível com a vida. Beleza? Então, o que temos? Variações anatômicas, né? Anomalias, né? E monstruosidade. Aí, essa é a formação aqui. Beleza? Pessoal, vamos parar por aqui, dar um intervalozinho, né? 9h54, 10h15, a gente volta aqui, beleza? 10. Alterações congênitas, vai fazendo a revisãozinha aqui, né? Variações anatômicas, não existe prejuízo de função. Variações anatômicas é o quê? As variações de indivíduo para indivíduo, não é isso? Então, tem aquelas variações, podem ser externas ou internas. A anomalia é aquela alteração morfológica que causa prejuízo de função. E monstruosidade incompatível com a vida. Isso aqui tem que saber de cor e salteado. Agora, sim, nós vamos entrar nos planos, eixos e movimentos anatômicos. É bem curtinho, mas a gente vai fazer de uma forma que a gente fixe bem isso aí, para que não tenha dúvida, né? Planos são cortes imaginários que atravessam o nosso corpo. Então aqui, ó, plano sagital, plano coronal, plano transversal. Então, tá vendo que são linhas imaginárias, né? Cortes imaginários que atravessam o nosso corpo. Esses são os planos. Os eixos são linhas imaginárias que recorrem sobre o corpo em determinada direção. São perpendiculares aos planos. São perpendiculares aos planos, né? Lembra o que é perpendicular? Ó, um plano, um eixo perpendicular. Um plano perpendicular forma 90 graus, não é isso? Então vai ficar fácil. E movimentos? É o ato ou processo de mudança de posição em relação a um ponto de referência. Então, você vai fazer uma mudança de posição em relação ao ponto de referência. Então, tem um ponto de referência aqui, né? Quando eu executo aqui esse movimento, ocorre um distanciamento ou uma aproximação do segmento, ocorre um movimento, né? Que é em relação ao ponto. Sempre um movimento em relação ao ponto de referência. Então, aqui nós temos entre os planos, eixos e movimentos anatômicos a definição do plano vertical. Divide o corpo paralelamente. Então, plano vertical, pessoal, vai dividir o corpo o quê? Paralelo. Beleza? Ok. Ao plano mediano, paralelamente ao plano mediano, em sentido longitudinal. Longitudinal. Não divide o corpo em partes iguais, entretanto divide direito e esquerdo. Então, não precisa ser simetricamente igual, né? Então, se eu tenho um plano sagital aqui, eu vou dividir o corpo sempre em direita e esquerda. Se eu fizer um corte aqui em cima do ombro, descer ele até aqui na lateral aqui, ó, eu consigo dividir em duas partes, direita e esquerda? Sim. Se eu pegar meu braço aqui, dividir ele, cortar ele aqui no meio certinho, eu divido direita e esquerda? Sim. Se eu cortar meu braço aqui no meio certinho, eu vou dividir uma parte direita e outra parte do lado esquerdo. Entendeu? Isso. Então, olha só, ele não divide o corpo em partes iguais, porém, divide em direito e esquerdo. Então, quando eu falar, né, na definição do plano vertical, que divide paralelamente ao plano mediano, né, eu estou falando do plano sagital, né? Sagital. Por quê? A sagital, ela tem o quê? A sagita, você vai pegar aqui no nosso crânio, nós temos uma divisão, né? O crânio não é totalmente uma peça sólida, né? O crânio ele tem as divisões, correto, pessoal? Nós vamos aprender isso aí na anatomia esquelética,
Nós vamos pegar essa parte aí para a gente entender. Olha aqui, ó, isso aqui é a parte superior do nosso crânio. Então, aqui no meio tem a sutura sagital. Sagital. Tá vendo? A sutura sagital. Ela divide o crânio no meio. Então, lembra quando a criança nasce, aquela criança pequenininha, de colo, aí fala assim, tem a muleirinha da criança, a cabecinha dela é molinha? Justamente por isso, porque as placas ósseas, né, a formação óssea craniana dela está em conformação. Então, essas divisões, que esses ligamentos que existem entre as placas, são bem flexíveis, porque o cérebro da criança está em expansão, em formação. Então, ele está expandindo. Se ele tivesse uma caixa craniana rígida, desde criança, se você vê ali a caixa craniana, se ela fosse rígida, o que ia acontecer? O cérebro ia crescer, pressionar a parede ali, poderia levar até a morte. Então, esse plano, ele tem todos os nossos órgãos têm um crescimento delimitado, um tamanho específico, e ele vai crescer até um certo ponto, onde que depois essas suturas, elas vão se consolidando e solidificando, até virar uma caixa óssea mais rígida. E aí que aguenta o quê? Pancada, né? Aí isso, a criança, né? Aquele ser dócil, maleável, vai virando um adulto, cabeça dura, né? Então, viu o que é a sagita? Sagita, essa divisão no meio? Então, quando fala sagital, né, em referência a sagita, que é essa divisão, né, a sutura sagital, que divide o crânio ao meio. Então, eu tenho duas partes. Plano sagital, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Frontal ou coronal, né? Divide ali parte anterior e posterior. O plano vertical, que divide o corpo longitudinalmente em porções anteriores e posteriores. Esse é o plano paralelo à região da frente. Então, eu vou dividir a parte anterior e a parte posterior. Se eu passasse um corte reto, né, na anatomia humana aqui, no segmento, cabeça até o pé, eu tenho a parte frontal e a parte posterior, né? Então, aqui é um plano vertical, que divide o corpo longitudinalmente. Então, é chamado plano frontal ou coronal. Alguma dúvida nesse plano? Então, beleza. Lá, frontal ou coronal. Anterior, posterior. Nós vimos o outro que era lado direito e lado esquerdo, que é o sagital. Sagital, direita e esquerda, frontal, anterior, posterior. Não vamos complicar muito, vamos simplificar, né? E por último, nós temos o plano transverso, superior e inferior. É o plano horizontal, né? Nós estamos trabalhando com planos verticais, não é isso? Agora eu estou trabalhando com o plano horizontal, que divide o corpo transversalmente em superior e inferior. Então, a parte superior e a parte inferior. Ok, pessoal? Muito simples, muito simples. Vamos repetir então quais os planos nós temos? Sagital, que divide em direito e esquerdo, coronal ou frontal. Divide parte anterior, posterior. Nós temos o plano transverso, horizontal, que divide em parte superior e parte inferior. Vamos ter um resuminho aqui. Quem quiser anotar já também, ou vai ter no material também, tem a aula, né? Então vamos lá. Plano sagital, direita e esquerda, beleza? Agora nós vamos pegar algumas informações complementares aqui, que é o quê? Eixo. O eixo é o lateral ou transverso. Então, direita e esquerda, e o eixo é o lateral. Então, eu tenho aqui o plano. Vai dividir em direita e esquerda. Nisso, imaginemos que eu vou ter um eixo, né? Um eixo que vai atravessar. Ele atravessa, né? Esse eixo, ele é lateral, de um lado para o outro, correto? E ele vai permitir um movimento, que é qual movimento que é?
movimento de flexão e extensão. Então, o que é o movimento de flexão? Não é? Contrair, estender, não é? Então, movimento de extensão. Se eu faço esse aqui, ó, o que eu estou fazendo? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Flexão. Em relação a um determinado ponto, em relação a um determinado grupo muscular. Não é isso? Se eu pego isso aqui, eu já faço o quê? Extensão. Em relação ao quê? O que está estendendo aqui? O que eu estou colocando a mão aqui? Deltoide, não é isso? Então aqui, ó, o deltoide está flexionando, não é isso? Deltoide aqui, o deltoide anterior está o quê? Estendendo. Deltoide anterior está flexionando. Imagina que eu tenho um eixo passando aqui, né? Esse eixo é um eixo lateral, não é isso? Imagina aqui, ó, eu coloquei um eixo aqui, ó, parafusei. Passei um eixo aqui, está parafusado aqui. Esse eixo, ele vai permitir esse movimento aqui? Não. Vai permitir o movimento de rotação? Também não. O que esse eixo vai permitir? Só extensão e flexão. Então, é um eixo lateral. Não é isso? Ele está passando de um lado para o outro. E ele vai permitir o movimento de flexão e extensão. Vocês compreendendo isso, a musculação vai ficar mais fácil para vocês. Nós vamos... Aí quando chegar mais para frente, avançar um pouquinho mais na cinese, na biomecânica, avançar um pouquinho mais, vocês vão começar a ter essa visão no todo, né? Vão começar a fazer a transferência desse conhecimento para o conhecimento prático dos senhores de vocês aí, né? Então, relembrando, qual que é o eixo? Sagital, que divide direita e esquerda. Esse aqui é um plano, né? Desculpa, eixo não, desculpe. É um plano, é o plano. O eixo é o lateral. Lembra que o eixo ele é perpendicular ao plano? Não é isso? Então eu tenho aqui o plano aqui, o eixo aqui, olha lá o ângulo que está formando, né? Perpendicular. E que me permite o movimento de flexão e extensão. Acabou. Isso aí é interessante. É um bom trabalho também, dividir a turma aí, vocês fazerem exercícios e classificar os exercícios quanto aos seus planos, quanto ao eixo e quanto aos movimentos. É interessante. Pega 2 exercícios. Eu posso até pensar numa questão de a gente fazer um trabalhinho, cada um aqui pode trazer na próxima aula aí, um ou 2 exercícios de salão ou exercícios livres e vocês fazerem a classificação do exercício quanto ao plano, quanto ao eixo e quanto ao movimento, né? Coisa interessante para fixar aí. Vamos ver se a gente já... Próximo plano que eu tenho aqui é o frontal ou coronal, né? Esse plano frontal ou coronal, ele vai dividir em parte anterior e posterior. Muito bem. Então, isso aqui não é dúvida para ninguém. E qual que é o eixo que eu vou ter aqui, ó? É um eixo antero-posterior ou sagital. Então, nesse caso aqui, olha só que interessante. O meu eixo, o plano mudou, não mudou? Eu não tenho essa parte dividindo o corpo aqui? Na parte anterior e posterior? Beleza. Nesse caso, eu vou ter um eixo que vai atravessar o quê? Antero-posterior, né? Então ele vem, imagina aqui, agora, esse eixo, ele está entrando nessa posição, né? Na anterior, o eixo entrou aqui, não foi? Não entrou nessa posição? Agora aqui, no frontal, o coronal, ele entra a partir perpendicular, não é? Não estou dividindo? Então, ele é antero-posterior, anterior-posterior. Então, o eixo entrou na parte anterior, sentido posterior. Antero-posterior, beleza? Qual que é o movimento que ele vai permitir? A abdução e a adução. E quais são esses movimentos? Vamos lembrar. É exatamente isso. Basicamente, é esse movimento. Só que a gente já não vai mais falar abrir e fechar mais. Nós vamos falar adução e abdução. Então, quando eu falo abduzir, há um distanciamento do meu segmento da linha medial para a parte lateral. Então, eu estou distanciando. Uma das formas que eu decorei isso na faculdade, que eu sempre lembrei o quê? Abdução alienígena, né? Houve uma abdução alienígena. O que é? Pegou o ser humano ali, né? Um homem ali, e levou para a nave espacial. Abduziu. Para fora, de dentro para fora. Então, o que eu estou fazendo aqui, senhores, agora? Eu estou com halteres, 10 quilos, postura ereta. Eu estou fazendo o que agora aqui? Qual é esse exercício?
abdução lateral, não é isso? Ó, abdução lateral. Estou fazendo um movimento de abdução. Qual que é o plano que eu estou usando aqui? Em relação a qual plano? Plano frontal. Qual que é o eixo? Antero posterior. Então, o eixo aqui é isso aqui, ó. O eixo aqui está aqui, ó. Travessei agora, para ser um eixo aqui, ó. Antero posterior ao eixo. Eu consigo fazer esse movimento? Não. Consigo fazer um movimento de rotação aqui? Também não. Qual que é o movimento que eu vou conseguir aqui com esse eixo passando aqui, ó? O movimento não é em cima do eixo? Então, aqui, ó. Esse é o movimento, ó. Esse é o movimento. Ok? Abdução para fora, não é isso? Adução para dentro. Então, eu estou lá no cross. Peguei a polia do cross e estou fazendo esse movimento aqui, ó. O que eu estou fazendo agora? Adução. 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 Eu estou de fora para dentro. Linha medial. Parte. Toda vez que eu faço um exercício, que eu venho em sentido ao corpo, é o medial. Quando eu saio, a parte é lateral. Tá ok? Então, a linha medial, movimento para dentro. Movimento para fora, lateral. Eu tenho um movimento de abdução e adução. Dúvida nesse plano, no eixo e no movimento? Não. Beleza. Agora, eu tenho aqui o plano transverso. O transverso é o plano que divide o quê? Horizontal, não é isso? E aí eu tenho o quê? Parte superior e inferior. Qual que é o eixo que eu vou ter? É um eixo longitudinal. Tá vendo? Olha o eixo aqui, ó. E qual que é o movimento? Rotação interna medial ou rotação externa lateral. Então, quando o eixo está atravessado aqui, o que eu consigo fazer? Rotação, não é? Não consigo fazer a rotação? Então, toda vez que eu tenho um eixo aqui, ó, eu consigo fazer o quê? A rotação. A rotação. E essa rotação, ela pode ser medial, né? Ou externa, lateral, né? Então, eu vou fazer isso, exatamente. Então, lembrando-se, eu tenho o plano transverso, superior e inferior, o eixo é longitudinal e o movimento é rotação. Então, e a criatividade de cada um. Pega um exercício que vocês fazem na academia com rotação. Cita um aí. Aquecimento de manguito. Aquecimento de manguito? Ó, o que é esse movimento aqui, ó? Ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo o quê? Não. Ó. Esse aqui? Adução, abdução. Mas aqui eu não estou girando aqui? Fazendo o quê? Movimento de rotação. Ao eixo. Ao eixo. Ó. Ó. Tá vendo? É igual você falou, aquecimento de manguito. Fortalecimento do manguito rotador. É excelente esse exercício. Quem trabalha com salão de musculação, uma dica aqui, né? Muitas vezes você vê o potencial, o cara, o atleta ali, ou o praticante, ele tem um potencial e ele quer desenvolver, quer fortalecer o ombro. Aí você passa bastante exercício de ombro para ele. Só que ninguém passa exercícios fundamentais para fortalecer o manguito. E o manguito, muitas vezes, ele não é preparado para suportar certas cargas. O cara quer fazer desenvolvimento Arno, quer fazer 1000 exercícios fantásticos, mas não prepara a articulação do ombro para isso, né? Então, o aquecimento do manguito ou fortalecimento, quando a gente fala em fisioterapia, a gente fala fortalecimento do manguito, tanto rotação interna ou externa, né? Quando eu tenho a rotação interna, ela vai para a linha, o que eu falei? Aqui, ó, estou fazendo a rotação medial, e aqui eu estou fazendo a rotação externa lateral. O aparelho Abdutor. adutor, O abdutor, não. Depende. Aí você tem que, sempre, pessoal, você tem que ver o quê? O plano de referência. Como que você está? Está sentado aqui, ó. Beleza? Será que esse movimento aqui, ó, que eu faço
abrir e fechar, eu tô fazendo rotação ou eu tô fazendo o quê? Adução e abdução? Aqui é adução e abdução mesmo. Eu tô de dentro para fora. Agora, isso aqui é rotação, ó. Ó, rotação, você tá lá. Viu? Rotação, ó. Agora, isso aqui, ao eixo passando. Lembrando o eixo. Se você pegar o eixo, você vai estar no aparelho que você vai estar sentado, não é isso? Então, dependendo do que você for fazer, né, para ver aqui é no plano transverso. É no plano transverso. Eu não tô passando. Já muda. Não é o plano transverso. Eu tô fazendo aqui, ó. Ó. Eu estou fazendo o plano frontal. Então, eu estou dividindo aqui, frontal, coronal, anterior, posterior, né? Aí, o eixo é antero, posterior, né? Então, ele entra aqui. Só que assim, ó, ele entra aqui, ó. Tá vendo? Ele não entra aqui, dentro aqui, ele entra aqui. Viu? Por causa da posição. Porque às vezes você está sentado aqui, você vai entender que é o seguinte, que o eixo está entrando de cima para baixo, aí você entende como rotação. A análise dele foi lógica. Foi lógico, você pensou, legal. Só que nós temos que pensar na posição anatômica. Sempre que você for imaginar. A hora que eu sentei, o quê? Na posição Na posição anatômica. Entendeu? E ele serve para aquecimento? Os exercícios de rotação É. serve para aquecimento também. Ainda mais se você fizer com cargas baixas, elásticos de baixa densidade, né? Muito importante. Ele é muito interessante. Na minha cidade, fiz uma postagem uma vez falando sobre isso. Vamos lá, se você faz isso, pare imediatamente. Eles não gostam. Eu entender que não podia fazer o movimento. O quê? Manguito? De manguito? É interessante. Porque tem muita gente que Então, vamos lá. Interessante. Se eles colocaram isso aí, vamos pensar numa análise biomecânica simples. Primeiro, que eles estão contrariando toda teoria da fisiologia e da cinesiologia, que é aplicada dentro da medicina esportiva, dentro da fisioterapia e dentro da educação física. Então, CrossFit deve ser uma outra disciplina, né? Esse aí deve ser uma disciplina fantástica, né? Que vem contrariando todas as bases. Para começar. Eu estou com lesão de ombro, eu vou para um exercício de fisioterapia, eu estou com lesão no manguito rotador. Né? Nós vamos estudar o manguito rotador, vocês vão ver que tem os ligamentos anterior, posterior, a cápsula articular. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu estou trabalhando ele de uma forma no aquecimento ou na preparação, no trabalho de fortalecimento, para fortalecer todas as estruturas de ligamento interior do meu ombro. Eu não estou prejudicando minha articulação, eu não estou forçando. Uma coisa é a seguinte, eu vou pegar um peso, vou deitar aqui, dependendo que eu jogar um peso aqui, eu estou forçando a anatomia do meu manguito. Não, eu estou obedecendo a anatomia, eu estou obedecendo a parte fisiológica do meu corpo. Eu estou apenas fazendo exercícios de movimentação de rotação interna e externa para que essa articulação promova a produção de líquido sinovial, porque dentro de cada articulação nossa existe um líquido sinovial. Quando eu faço um movimento preparatório, de aquecimento, né? Seja para o futebol, para o jiu-jitsu, quando eu faço o alongamento do jiu-jitsu e tal, quando eu estou na bicicleta no campeonato, eu estou aquecendo a articulação, estou promovendo a lubrificação, né, dessa articulação, e eu estou preparando e alongando gradativamente e fortalecendo toda aquela estrutura da cápsula articular. Não tem como ser contra esse exercício. Uma coisa você não sabe, não tem uma base, não conheço nenhum artigo científico, nenhuma metodologia científica no mundo que falando que esse exercício é proibido. Entendeu? Igual ele falou, o pessoal do CrossFit não falou do cara que colocou. Talvez seja uma visão, por exemplo, eu conheço muitas academias de CrossFit que nunca falaram isso aí também. Isso aí pode ser, né? postagem foi até um professor que ele mexe em umas terapias, esse negócio, estava um dia lá, tem a foto dele e a postagem falando. Então, é uma das coisas que tira credibilidade. Porque quando alguém assiste isso aí, né, vai ver um questionamento, fala assim, puxa vida, esse cara, ele tirou uma credibilidade, às vezes, de um local, de uma academia, de uma classe, que aí, então nós estudamos os planos, os eixos, correto? Agora, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Então tá, plano, sagital, direita e esquerda.
Beleza? Esse quadrinho aqui seria interessante vocês todos, né, terem ele aí, que é o quadrinho que não deixa você esquecer mais. Então, plano sagital, direita e esquerda, o eixo é o lateral ou transverso. E a movimentação, flexão e extensão. O plano frontal ou coronal, ele é antero-posterior, né? O eixo é antero-posterior ou sagital. E a movimentação é abdução e adução. O transverso, superior e inferior, o eixo é o longitudinal e o movimento é de rotação medial e lateral, interna e externa. Então, sabendo isso aí, vocês conseguem classificar e definir o movimento, né, de acordo com a anatomia do indivíduo ali, do exercício que ele estiver fazendo. Então, vocês vão entender o que é uma flexão. Às vezes, o que é flexão para uma articulação, extensão para outra. Aí você tem que pegar o ponto de referência, tá, pessoal? Tinha um professor aí, um amigo meu, que ele sempre, ele é mestre em doutorado, pós-doutorado na área de história, filosofia e tal, e ele sempre falava, interessante, chegava os alunos e falava que o ponto de vista, né, que é um conceito filosófico, né, dele, né, mas é o ponto de vista que define o objeto. Não é isso? Aí ele chegava na sala e falava assim, pegava um celular, ficava aqui na porta, falava, perguntava, o que eu estou na mão? Aí ele falava, um celular. Aí o outro, o que você está na mão? Ah, você está com um tablet. Aí fingia, você está com um tablet. Não, você está com um smartphone, você está com isso. Tá. Para uns é um celular, para uns é um smartphone. Então, o ponto de vista define o objeto. Na fisiologia, você tem que analisar o quê? Em relação ao ponto que você quer. Qual que é a musculatura? Então, se eu estou trabalhando deltoide, se esse movimento é para frente e a fibra está encurtando, quando a fibra está encurtando, né, eu estou promovendo o quê? Uma contração, não é isso? Aqui, ó, bíceps. Quando eu faço isso aqui, eu estou promovendo o quê? Uma contração. O que está acontecendo com a fibra do bíceps? Ela está encurtando, não é isso? Então, é um movimento de contração. O que está acontecendo com o tríceps? Extensão. Então, é o antagonista. O tríceps é o antagonista e o bíceps é o agonista. Então, quando eu faço esse movimento, eu tenho uma contração do bíceps e uma extensão do tríceps. Então, tá vendo? Ah, então eu estou fazendo contração e extensão. Qual que é o plano? Qual que é o eixo? Depende. Qual que é o músculo que você está trabalhando? Qual que é a articulação que você está trabalhando? Né? O plano e o eixo. Entendeu? Então, isso que vão fazer com que os senhores e as senhoras, as senhoritas sejam diferenciados. Entendam mais o que vocês estão fazendo. Né? Questionem mais, avaliem mais se o exercício está correto, se está errado. E de acordo, você tem que saber o plano. Então, lembra que eu falei? Agora, qualquer coisa que deitou no banco, ou você avalia lá os exercícios, você vai fazer voador reto no banco. Peraí, qual que exercício que ele está fazendo? Ele está deitado lá. Analisa o quê? Primeiro, posição anatômica. Depois você coloca o indivíduo em decúbito dorsal, né? Vai encostar ele, as costas no chão. Decúbito dorsal. Então, você vai chegar para a pessoa e falar assim, abdominal. Ô, fulano, deita aí decúbito dorsal. O que é isso, professor? Com as costas para baixo, no colchonete. Isso. Você vai fazer um movimento de infra. Vai trabalhar o infraabdominal. O que você vai fazer? Qual que é o exercício que você vai fazer? A contração, o que você vai fazer? Qual que é o movimento do quadril? É contração ou extensão de quadril que você vai fazer? Contração de quadril, não é isso? Então, o quadril dele vai estar o quê? Contraindo para trabalhar a musculatura inferior, vai trabalhar outras musculaturas acessórias. Então, você sabe que é o seguinte, ele está fazendo um movimento de quadril. Qual que é o eixo que está passando ali? Né? Então, é um eixo lateral, não é isso? Ó, lateral, que permite eu fazer o quê? Flexão e extensão. Aí você já vai entender, pô, legal, então o eixo ali, o exercício está correto, tá? Porque se ele estiver fazendo, por exemplo, tem exercício que não é abdominal, tem exercício que ele está fazendo para o quadrado lombar, às vezes, entendeu? Ele está fazendo exercício ali, que ele está usando musculaturas, outras musculaturas que não é a musculatura direta, porque ele está trabalhando outro eixo. E aí você acha que, né, será que esse é o eixo correto? Será que esse exercício aqui é correto? Entendeu? Então, é interessante vocês entenderem essa parte aqui. Ficou alguma dúvida entre planos, eixos e movimento, pessoal? Eu tentei ser mais básico ali, mais objetivo, para a gente não ter dúvida mesmo, né? Só treinar um pouco. É só treinar um pouquinho. E aí nós vamos ver que nós vamos fazer esse trabalho aí, vocês vão ver que vocês vão chegar na próxima aula aqui, fera. Então, a aula vai ficar por aqui, agora eu vou passar uma parte complementarzinha. Então é o seguinte...